Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os que estão a assistir e a participar nesta conferência, de acordo com a geografia em que se encontram, de Brasília a Dili, as duas cidades capitais extremas do universo da AICEP, a Associação Internacional das Comunicações de Expressão Portuguesa. A conferência de hoje insere-se no ciclo de conferências que a AICEP está a organizar em 2024, à semelhança das conferências online que organizamos desde o ano de 2020. A conferência de hoje é realizada em parceria com os CTTs Correios de Portugal, que agradeço desde já, na pessoa do seu diretor de e-commerce, Dr. Alberto Pimenta, a colaboração na organização e a participação na conferência. Para a conferência de hoje, com o tema As novas soluções de entregas no e-commerce, convidamos e tivemos o prazer que tenham aceitado 4 oradores. Alberto Pimenta, diretor de e-commerce dos CTTs Correios de Portugal, Otoniel Fernandes, administrador dos Correios de Angola para a área comercial das tecnologias e comunicação, Sandro Almeida, o diretor de negócios dos Correios do Brasil, e Isidoro Gomes, o presidente do Conselho de Administração dos Correios de Cabo Verde. Temos assim, para além de Portugal com a sua grande experiência nesta área, a perspectiva sobre o tema de um país grande, e também com experiência, o Brasil, e de dois correios africanos, um de um país grande, Angola, e outro de um país mais pequeno e arquipelágico, com os problemas inerentes na distribuição e nas entregas. Antes de passar a palavra ao Dr. Alberto Pimenta para a sua intervenção enquadradora, uma informação para os participantes. Podem participar no debate colocando as vossas questões através do chat que têm acesso na área da plataforma em que estão a assistir à conferência. A todos, muito obrigado pela participação. Esperamos que a conferência seja proveitosa para a vossa informação e reflexão sobre o tema. Alberto Pimenta, passo a palavra para a intervenção inicial. Olá a todos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, conforme o local onde se encontram. É com muito prazer e é um gosto muito especial estar mais uma vez aqui a participar num dos eventos da AICEP e nesta área do e-commerce. Tenho também todo o prazer, o maior prazer, de estar aqui acompanhado por mais 3 colegas de painel, de Angola, de Cabo Verde e do Brasil. E neste sentido vamos então começar a minha intervenção enquadradora, é uma intervenção de cerca de 20 minutos e depois darei espaço a que os nossos colegas de painel depois possam fazer também a sua reação à minha apresentação em termos da sua experiência e sobre o tema que neste momento está aqui em causa. E depois seguir-se-á um debate envolvendo não apenas os 4 colegas de painel, mas também envolvendo todas as pessoas que estão a participar nas diversas geografias. O tema de hoje é as novas soluções de entregas no e-commerce. Como sabem, o last mile é cada vez mais um fator muito determinante para a experiência de compra dos e-buyers, de quem compra online. Eu irei falar um pouco sobre este tema, mas muito focado também no caso do CTT Correios de Portugal, já que nós, também a nível europeu, consideramos que já somos uma referência neste domínio. Por isso, Nelson, pode passar os slides. No próximo slide, onde nós podemos ver aqui de uma forma muito sintética, os CTT Correios de Portugal posicionam-se no e-commerce em toda a cadeia de valor, oferecendo todo um conjunto de serviços em todas as componentes do e-commerce, desde a pré-venda, à venda e ao pós-venda, desde a publicidade, com uma plataforma de marketing digital e marketing físico em combinação, uma plataforma que nós denominamos CTS. A nível da presença digital, nós também promovemos uma plataforma de criação de lojas online. Neste momento já temos mais de 4.000 lojas online enquadradas nesta plataforma, que permite a pequenas, médias empresas vender online através desta nossa plataforma. A nível dos pagamentos, também temos uma gateway de pagamentos, que também pode ser enquadrada em qualquer venda online, qualquer loja online. E depois, a nível daquilo que é o nosso core, que tem a ver com a logística e com as entregas, desde a parte de fulfillment,
de armazenagem, picking, packaging para pequenas e médias empresas e também para soluções de entregas tailor-made para grandes empresas e depois toda a nossa oferta de entregas, de shipping e aqui incluindo também pontos de entrega, sejam lockers, sejam pontos de entrega, pontos de conveniência e depois toda a cadeia de reverse logistics associada a todo o processo de devoluções e, finalmente, já no pós-venda, também temos todo um conjunto de business solutions de apoio a todo o processo de pós-venda das empresas que também estejam a atuar no e-commerce. Passando agora para o próximo slide, nós todos constatamos que o e-commerce continua a crescer muito forte e o e-commerce tem aqui dois efeitos importantes, que era ao nível do congestionamento das cidades e consequentemente, ao nível da sustentabilidade. Portanto, nós vemos que o e-commerce gera muito tráfego nas zonas urbanas, na medida em que geralmente o e-commerce é muito forte nas zonas mais urbanas, o que provoca que haja cada vez mais tráfego de transportadores de entregas também nessas mesmas zonas urbanas. Em Portugal, como vocês podem ver, o e-commerce tem crescido de uma forma muito elevada. No período do Covid, entre 2019 e 2022, o e-commerce em Portugal cresceu mais de 90%, cerca de 90%, 87%, por isso cerca de 30% ao ano. E neste momento, apesar da desaceleração que tem havido no crescimento do e-commerce, ele continua a crescer acima dos 2 dígitos, cerca de 11% ao ano, que é a previsão que nós fazemos para os próximos anos. Apesar de tudo, nós ainda evidenciamos níveis de crescimento do e-commerce relativamente moderados quando nós nos comparamos com as melhores práticas do norte da Europa, nomeadamente do Reino Unido e dos países nórdicos. O e-commerce, com este crescimento, tem vindo a assumir uma preocupação crescente, quer por retalhistas, quer por compradores online, a nível da sustentabilidade. E isso é um fator que também vai nos ajudar também a enquadrar um pouco os novos processos de entrega no last mile. Passando para o próximo slide, nós constatamos, e estudos feitos de mercado, quer em Portugal, mas quer noutras geografias, que existem claramente dois grandes pain points, ou seja, grandes estrangulamentos ao nível das entregas, e que têm muito a ver com a questão de, muitas vezes o cliente não sabe quando é que a entrega será feita, não saber quando a entrega será feita, pode saber que vai ser entregue amanhã, pode ser entregue daqui a 2 dias, mas nunca sabe, muitas vezes, a precisão, a previsão certa da hora da entrega das encomendas. E as pessoas muitas vezes podem falhar, ou os operadores podem falhar a entrega porque as pessoas podem não estar em casa. Por isso, falhar a entrega e, consequentemente, ter de levantar a encomenda noutro local. São estes dois principais problemas que são cada vez mais endereçados por novas soluções de entregas no last mile, a que nós chamamos os PUDOs, os Pick-up and Drop-off Points, ou pontos de entrega, ou também chamados muitas vezes pontos de conveniência de entregas. Passando para o próximo slide, vemos também que, para além destas questões de não saber quando a encomenda muitas vezes chega e muitas vezes as pessoas não estarem no seu local em casa, para a espera da sua encomenda, cada vez mais os próprios consumidores são mais exigentes quanto às questões da sustentabilidade. Segundo estudos feitos por nós, aqui em Portugal, nós vemos, por exemplo, que cerca de 40% dos compradores estão dispostos a pagar um pouco mais por uma entrega sustentável, isto é, por uma entrega, por exemplo, num veículo elétrico e com uma entrega numa embalagem reutilizável ou reciclável, e mesmo cerca de 70% preferem que as entregas sejam feitas totalmente sustentáveis, isto é, neutras em termos de emissões de carbono. Por isso a sustentabilidade é cada vez mais também um fator que condiciona e que nos obrigam a encontrar as tais novas soluções de entregas no e-commerce. E passando para o próximo slide,
Existe, neste contexto, a sustentabilidade e também um pouco provocado pelas crises económicas que têm vigorado nos últimos anos, quer pela crise económica, quer agora por todos estes conflitos de guerra, quer na Ucrânia, pronto, quer noutras geografias, onde nós vemos que a questão do e-commerce, aquilo que nós chamamos pronto, a compra de produtos em segunda mão, tem vindo a adquirir cada vez mais importância. Só para vocês terem uma ideia, neste momento, o chamado C2C no e-commerce já representa cerca de 10% do e-commerce em termos globais. E as perspectivas é que este e-commerce C2C, geralmente associado a produtos em segunda mão, tende a crescer nos próximos anos. E estas entregas são muito atraídas, ou são muito atraídas por entregas em pontos de entrega. Por isso, não a entrega domiciliária, mas em entregas assentes em redes de PUDOs, em redes de pontos de entrega, porque são soluções também mais sustentáveis e soluções também mais económicas, como iremos ver. Passando para o próximo slide, nós vemos que quando nós fazemos estudos de mercado e perguntamos às pessoas onde é que elas gostariam mais de receber as suas encomendas, ou onde elas hoje recebem, ou onde elas desejam vir a receber, o que nós constatamos é que, e isto é praticamente transversal a todas as geografias, o domicílio continua a ser o local preferível, cerca de 91% das pessoas recebem em casa, mas quando nós perguntamos onde é que elas gostariam de receber, já baixa para 84%. E onde nós vemos que as soluções alternativas de entregas que tendem a ganhar cada vez mais terreno são ou pontos de entrega, ou chamados pontos de entrega físico, por exemplo, pontos de conveniência, quiosques, etc., que o gap entre aquilo que é onde é a realidade das entregas e as expectativas de entregas é já cerca de 1,8 vezes mais, pronto, quer dizer que as pessoas até preferem vir a receber mais em pontos de entrega, ou, por exemplo, nas lojas postais, também, nas estações de correios, 1,3 vezes mais, ou ainda mais, com maior significado, nos lockers, que apesar de ainda haver uma pouca receptividade, até porque não existem redes de lockers ainda muito capilares a nível das diversas geografias, nomeadamente aqui em Portugal, nós vemos que a apetência para a utilização de lockers é 2,3 vezes maior do que é a realidade. Por isso, claramente, as entregas em pontos de entrega, seja pontos de entrega físicos ou seja lockers, são uma tendência inexorável. Estão em forte crescimento. E estas soluções, nós, de forma também já muito referenciada do ponto de vista internacional, são chamadas soluções out of home, isto é, as entregas fora de casa, porque são entregas mais convenientes, são entregas mais sustentáveis e são entregas que, como nós podemos constatar também neste gráfico, são cada vez mais utilizadas a nível dos próprios e-sellers, por isso dos retalhistas, porque de quem vende online, 70% dos e-sellers a nível europeu já disponibilizam esta opção e estas entregas também são muito interessantes do ponto de vista da conversão dos processos de compra, na medida em que são opções de entrega também mais convenientes. Passando para o próximo slide, onde nós poderemos ver isto é claramente uma tendência, os pick-up points, os PUDOs, chamados pick-up points ou drop-off points, é uma tendência global, são soluções mais sustentáveis, porque existem, as entregas não são feitas de uma forma tão capilar em casa das pessoas, mas são concentradas pronto, em receptáculos de encomendas, pronto, em cacifros, onde se podem entregar dezenas de encomendas para dezenas de compradores, pronto, dependendo da dimensão dos próprios lockers, pronto, são mais convenientes, permitem uma maior conversão, tem geralmente um nível de satisfação por parte da utilização
dos utilizadores muito elevada. Por exemplo, no caso dos CTT, o NPS de satisfação na utilização dos lockers é de cerca de 4,8, numa escala de 1 até 5, e é uma tendência que, a nível europeu e também a nível de Portugal, à medida que a rede de lockers vai crescendo, tem uma maior utilização e uma maior tração de compra por parte dos compradores. Passando para o próximo slide, nós podemos, de uma forma sintética, sintetizar que estas redes são redes cada vez mais próximas, são cada vez mais convenientes, são cada vez mais sustentáveis e também permitem desenvolver os tais modelos de negócios que vos falei, do e-commerce C2C, do e-commerce, da venda de produtos em segunda mão, isso permite ligar a venda entre consumidores para consumidores e que são soluções que são mais próximas e que geralmente e então estão associadas a lockers, por isso a máquinas mais automáticas, mais eletrónicas, permitem a disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Passando para o próximo slide, é interessante nós vermos que esta rede de PUDOs, esta rede de lockers, isto há toda uma evolução que tem havido ao longo até dos séculos. É interessante nós vermos que antes da distribuição domiciliária, a distribuição era feita nas estações de correios ou através de apartados postais que existiam nas estações de correios. Isto é, por assim dizer, a primeira fase, a primeira geração da rede de pontos de entrega, de PUDOs, pick-up and drop-off points. Há uma segunda geração que são as chamadas lojas de conveniência, as redes de terceiros, que muitas vezes os próprios operadores postais associavam às suas redes postais e alargavam a sua rede de contacto para que os clientes pudessem receber o seu correio e as suas encomendas noutros pontos de entrega, os chamados postos de correio ou postos agenciados de terceiros. E nós, neste momento, estamos a viver já a terceira e uma quarta geração de pontos de entrega, que são já pontos de entrega não físicos, não presenciais e com pessoas, mas em máquinas automáticas de recolha de encomendas, os chamados cacifes automáticos de encomendas, ou os chamados parcel lockers, que numa primeira geração, elas são apenas disponibilizadas pelos próprios operadores de logística ou pelos próprios retalhistas, mas têm uma utilização exclusiva para os clientes desses próprios operadores de logística ou para estes retalhistas, mas que numa última geração, que é a geração em que nós estamos, a nova geração, que no caso dos CTT foi a constituição de uma empresa que é a Loki, que é uma rede agnóstica de lockers, quer dizer que a nossa rede de lockers em Portugal pode estar acessível por qualquer operador de encomendas. Bom, passando para o próximo slide, vemos que claramente Portugal tem já uma rede de PUDOs, quer em Portugal, quer em Espanha, significativo. Nós temos cerca de 13 mil pontos já de PUDOs em Portugal e em Espanha, onde cerca de 800 lockers em Portugal. O restante são pontos de entrega físicos ou lojas dos CTTs, estações dos CTTs, ou pontos de terceiros, lojas de conveniência, os chamados postos de correio, ou os postos de pay shop, e também temos mais de 10 mil pontos de conveniência, pontos de entrega físicos em Espanha. Passando para o próximo slide, vemos que a nível da Europa, e agora cingindo só à rede de lockers, às redes de lockers, nós vemos que os países mais avançados em termos de densidade de lockers são os países nórdicos e os países bálticos, a Finlândia, a Polónia, a Dinamarca, a República Checa, a Suécia, a Estónia, países bálticos, países nórdicos. E depois nós vemos que existe depois já uma série de países mais do centro da Europa. Portugal e Espanha ainda estão com níveis relativamente mais baixos, mas já com presença importante. E a densidade de lockers por habitante tende a crescer nos próximos anos. Tem crescido 40% nos últimos 2, 3 anos e tende a crescer cada vez mais nos próximos anos. Passando para o próximo slide. E agora, cingindo ao caso português, a Loki é uma empresa dos CTT, e participada também por outra empresa. Nós, neste momento, já temos 800 lockers em Portugal, mas já temos um pipeline de ter 1000 lockers no próximo trimestre.
Ponto, temos o locker em Portugal. Ponto, existem dois tipos de lockers, os lockers públicos e lockers privados. Eles estão colocados, ponto, em centros comerciais, em áreas da grande distribuição, em grandes empresas, centros de negócio, nas estações de serviços de gasolineiras, em parques de estacionamento, etc. Por isso a nossa rede de parceiros, como vocês podem ver, é muito elevada. Praticamente todas as grandes empresas que têm centros comerciais ou distribuição, como o Lidl, como o Continente, como a Sonai, como empresas de transportes, a Metro, assim, pronto, centros intermodais, pronto, grandes empresas, pronto, as gasolineiras, a Galp, a Repsol, etc. Pronto, estão já onde nós colocamos os nossos lockers. Por isso temos uma rede já muito capilar e muito interessante em Portugal. Passando já para o próximo slide. Existem vários tipos de lockers. Existem lockers que estão indoor, dentro das próprias instalações, das sedes das empresas, ou dentro das estações de transportes públicos, ou indoor. Temos lockers outdoor, que estão mesmo na rua, colocados estrategicamente em pontos de proximidade das populações. E depois também temos alguns lockers mais adaptados a determinadas realidades, por exemplo, os small lockers. Temos lockers chamados os lockers through the wall, que estão enquadrados nas próprias vitrines, nas próprias montras das lojas, por exemplo, dos CTT, nas estações dos Correios, ou noutro tipo de instalação. E temos também lockers refrigerados, por isso lockers que de temperatura a frio, que permitem também depositar encomendas e produtos a temperaturas negativas, frias, ou negativas ou positivas. Passando para outro slide. O processo como sabem, de aceder a um locker. A compra, quando o e-buyer faz uma compra, ele faz a sua compra num site de e-commerce, tem duas modalidades. Nós aqui em Portugal temos duas modalidades. A modalidade que é, os próprios sites já expõem os nossos pontos de entrega e os nossos lockers, e então o comprador pode escolher um locker ou um ponto de entrega físico, mas também temos uma modalidade que é a chamada morada virtual, que é eu posso usar uma morada virtual que está associada a um locker, passa a ser o meu apartado, por assim dizer, privado das encomendas que eu quero receber, e independentemente do site onde eu compro em qualquer parte do mundo, colocando aquele endereço, todas as encomendas são entregues no locker pelos CTT, independentemente de numa primeira milha, numa segunda milha, ela até pode vir a ser transportada por outro operador, por exemplo, pela DHL, ou pela FedEx, ou pela UPS, etc. Voltando ao slide, o que nós constatamos é que depois, num terceiro momento, essas encomendas são depositadas ou pelos CTT ou pelos outros operadores nos nossos lockers, e depois, quando a encomenda é depositada, é emitido um SMS, um e-mail, para o comprador que a partir depois de um PIN que ele recebe, de um PIN numérico, basta apenas depois dirigir-se ao locker onde a sua encomenda está, porque ele recebe essa informação, a sua encomenda chegou, está no locker que você escolheu, está no locker que você selecionou, e então ele rapidamente pode se deslocar ao locker e a encomenda está lá à sua espera e ele só terá que colocar o PIN e levantar a sua encomenda. Passando para o próximo slide. A nossa solução de locker CTT, do Loki, é uma solução totalmente nacional, tecnologia nacional, desde o hardware ao software, a metalomecânica, a assemblagem, toda a parte de instalação e toda a parte de manutenção é feita com um ecossistema de empresas, de parceiros portugueses que nós desenvolvemos. É uma solução que tem a vantagem de poder ser customizada por nós, e todo o desenvolvimento, todas as alterações, todos os upgrades podem ser feitos também por nós. É uma solução muito mais baixo custo. Aliás, foi o grande desafio que nos colocou. Foi nós encontrarmos uma solução que, ao nível do mercado mundial, fosse que tivesse um custo praticamente 50%, 60% do que era os custos dos lockers que nós tivéssemos que aceder ao mercado internacional, e depois tem uma maior facilidade de escalabilidade,
Por isso, mais rapidamente nós os fabricamos, mais facilmente nós também os desenvolvemos. Nós, neste momento, já temos, por isso, um locker totalmente estável, ao nível das melhores práticas globais, e nós, neste momento, já nos afirmamos também não apenas como um locker que estamos a disponibilizar aos CTT e que neste momento já tem uma rede de 800 lockers e que vai ser expandida muito para os 1000 lockers, 1500 lockers em Portugal e depois para a Espanha, mas também estamos a posicionar a Loki como um próprio vendedor internacional. Porque nós neste momento já vendemos lockers mesmo para empresas, por exemplo, já vendemos também para o Corte Inglês, vendemos para soluções de click and collect para outros retalhistas e também estamos envolvidos até em processos de venda internacional. Passando para o último slide, como próximos passos, a ideia que nós temos é estender toda a nossa rede de PUDs, quer pontos físicos, quer de lockers, quer em Portugal, quer em Espanha, darmos a mesma customer experience, quer um locker, quer um ponto de entrega físico, quer para entregas, quer para devoluções. Isto é muito importante, ter a mesma experiência de compra e de entrega, seja um ponto físico ou seja um locker, dando e emitindo tal PIN para que o cliente que receba no seu e-mail ou no seu SMS um PIN para depois poder levantar a encomenda no ponto de entrega que escolheu. A nossa rede é uma rede agnóstica, aberta a qualquer transportador. Neste momento já temos a NASEC, por exemplo, a usar também os nossos lockers para depositar as suas encomendas e estamos a alargar também a outros potenciais parceiros de transportadores internacionais. Estamos também a disponibilizar estas soluções de lockers, de PUDs, quer para retalhistas, quer para operadores, para carriers, quer para transportadores, para onde que queiram desenhar e ao lançar as suas próprias redes de PUDs. Por isso, a Loki é uma empresa do CTT, mas é uma empresa que está disposta neste momento, até no âmbito até dos nossos parceiros e colegas da AICEP, também a desenvolver pilotos e a implementar experiências de colocação de lockers nessas várias geografias. Pronto, é isto que vos tinha para vos dizer. Muito obrigado. Pronto, como veem, as novas soluções de entrega estão aí para durar e para se afirmar de uma forma cada vez mais crescente. E isto muito provocado por razões quer de sustentabilidade, quer de conveniência, e quer de própria economia de custos para os próprios operadores, que depois podem ser refletidos nos próprios retalhistas e depois no próprio consumidor final. Pronto, muito obrigado e poderia passar agora a palavra aos meus colegas de painel, como reação aqui a esta nossa apresentação. Eu dava entre 5 a 10 minutos a cada um de vocês para também fazer uma breve apresentação de como é que está o e-commerce nos vossos países, nas vossas realidades, e como é que em termos das soluções de entregas, esta dinâmica das entregas domiciliárias, entregas em casa ou entregas fora de casa, estas novas formas, as novas alternativas de entrega, pontos de entrega, de lockers, como é que está a acontecer nos vossos países e como é que vocês também estão a fomentar ou dinamizar estas novas soluções de entregas. Por isso eu começava, talvez, eu chegar aqui até a ordem alfabética, para ser mais politicamente correto, seguimos a ordem alfabética. Ora, a ordem alfabética, por isso, em primeiro lugar, eu começava talvez por Isidoro, e depois passávamos para o Toniel Fernandes e depois para o Sandro Almeida. Por isso, Isidoro, sua reação, o seu primeiro feedback a este tema que hoje estamos aqui a debater. Peço desculpa, portanto, estava muito. Peço desculpa. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo, portanto, de geografia. Dizia eu, portanto, Pimenta, é sempre um gosto encontrar-me contigo nessas conversas sobre este ponto que é de veras importante, não só para os Correios, a indústria postal a nível mundial. Aliás, tem sido
parte significativa das conclusões em termos das recomendações nos sucessivos fóruns e congressos da própria União Postal Universal, mas, de facto, é um privilégio. Obrigado, portanto, à ICEP por esta oportunidade e aproveitar também para cumprimentar aqui os meus colegas do painel. Nós em Cabo Verde, portanto, enquanto país importador, portanto, só para ter uma ideia, o país importa mais de 80% daquilo que consome. Nós somos um país, portanto, insular e um país diaspórico, ou seja, os cabo-verdianos que vivem lá fora são quase 3 vezes mais do que os cabo-verdianos, portanto, que vivem, os cabo-verdianos residentes, digamos assim. E o e-commerce em Cabo Verde é um fenómeno, portanto, praticamente inbound, ou seja, digamos que este fenómeno que é e-commerce, do ponto de vista sistémico, ainda não viu um desenvolvimento harmónico, consolidado a nível doméstico, ou seja, no país. Mais de 65% do nosso e-commerce, portanto, é importação. E tem uma concentração muito significativa, portanto, no Sudoeste Asiático, com destaque para a China, Malásia, Singapura. E também os Estados Unidos da América já começa a ter alguma importância. De realçar aí um aspecto que me parece interessante analisar. Cabo Verde, portanto, o principal mercado exportador para Cabo Verde é Portugal. Mas no e-commerce, Portugal, portanto, exporta quase nada para Cabo Verde. Bom, este é um aspecto a analisar em outros momentos. O governo de Cabo Verde, do ponto de vista estratégico, elegeu a economia digital como sendo um dos pilares importantes para a governação e para a resolução, portanto, de alguns problemas endógenos. E nós, Correios, portanto, analisamos e tentamos nos enquadrar estrategicamente onde é que podemos ser úteis dentro dessa nova filosofia governativa, portanto, do país. E entendemos que, de facto, não temos outro remédio, diria eu, ou alternativa que não fosse entrar, portanto, em força no mercado do comércio eletrónico. Mas, para isto, há um conjunto de problemas que têm que ser resolvidos, aliás, desafios a serem ultrapassados. A começar com aquilo que designamos como situações ligadas a endereçamento, ou seja, falta de infraestruturação postal. Quando vamos ver a estatística da própria União Postal Universal, uma das causas pelo fraco desenvolvimento do e-commerce a nível do continente africano, e Cabo Verde em particular, é exatamente questões tangentes a situações de endereçamento, ou seja, falta de endereçamento. E, portanto, estes sistemas inteligentes de entregas, no caso de lockers, para um país com as condições endógenas e realísticas que são as de Cabo Verde, são, de facto, modelos e soluções muito importantes e de alto valor acrescentado, diria até. E já agora, portanto, faz parte, inclusive, este ano, até o final deste semestre, implementamos, portanto, um sistema piloto na cidade da Praia e na cidade de Mindelo, ou seja, nas duas principais cidades, de esta solução de entrega que é através de locas, e de dizer também que já estamos a olhar para outro tipo de soluções, já numa fase, portanto, obviamente, de teste e ver como é que isto também vai funcionar, que tem a ver, portanto, com recurso aos sistemas de drones para entrega. Nós temos ilhas planas e temos ilhas onde o relevo é muito acidentado, em que, portanto, onde a deslocação, de facto, até ao domicílio, muitas das vezes revela-se uma grande dor de cabeça e muito complicado. E também, paralelamente a esses sistemas, portanto, inovadores, digitais e muito evoluídos, no nosso caso em particular, tendo em conta a nossa realidade, não é de todo também deixar de se apostar em novos pontos físicos de entrega numa perspectiva mais tradicional, ou seja, levar os correios físicos para o mais próximo possível, portanto, da população.
E, portanto, nós temos um roteiro para desenvolvimento do comércio eletrónico dentro dos Correios, naturalmente impactando a economia no seu todo, das entidades empresariais, ou seja, dos comerciantes, também para aqueles que compram. A nossa população é extremamente jovem, o digital está muito entrosado no nosso dia a dia. O país tem uma visão clara para o desenvolvimento da infraestrutura tecnológica. Nós, neste momento, já estamos com 2 cabos submarinos, portanto, a atravessar o país, ou seja, a penetração da internet em África, portanto, tem uma taxa acima de quase todos os países, ou seja, até é dado como exemplo a nível da União das Telecomunicações. Em média, cada cabo-verdiano tem 2 telemóveis. Somos muito utilizadores, portanto, das apps, ou seja, há apps para todos os gostos, e os sistemas de pagamentos também estão a evoluir e estão a diversificarem-se a nível, portanto, entre os cabo-verdianos, digamos assim. Portanto, se queremos de facto aproveitar essas oportunidades advenientes de desenvolvimento tecnológico numa perspectiva infraestrutural, equipamentos a nível nacional, associado também a um baixo custo, se queremos aproveitar de facto aquela que é a nossa ligação com o mundo, a diáspora cabo-verdiana e não só, aos mercados exportadores para Cabo Verde, aproveitando o digital, de facto, nós, enquanto país insular, somos obrigados, diria eu, a encontrar soluções inovadoras que aumentem a procura por essa modalidade de fazer negócios e de desenvolver, diria eu, correios. Portanto, para já, a Pimenta Ok, já bem. ok, Isidoro. Ok, Isidoro, muito bem, muito obrigado. Pronto, já entendemos, já temos aqui umas questões para lhe colocar a seguir, mas agora passávamos ao nosso amigo de Angola, Otoniel. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Esther, mais uma vez pelo convite. Questão do e-commerce. Nós temos registrado, ou Angola registrou um número considerável de encomendas ou de pacotes entregues desde 2019, isso com a questão do Covid. Registrou-se assim, o grande salto da referência de encomendas, o que fez com que o país de 2019 até a data presente registrasse próximo a 200 mil encomendas ou pacotes virados para o e-commerce. Isso também, acredito que vem na senda do aumento de utentes pelo serviço de internet, que em 2019 a Angola registrava próximo a 7 mil utilizadores para o serviço de internet. Hoje registra próximo aos 10 milhões, no caso. Isso falando de uma população próximo ou superior a 33 milhões. Okay? O que dá aqui nota de uma evolução para o serviço. No entanto, a semelhança de Cabo Verde, Angola também vive o dilema, não só de Cabo Verde, mas como de alguns países da África, que é a questão da ausência do endereçamento postal, okay? O que dificulta bastante aquilo que seria o processo célere de entrega ou distribuição desses pacotes, remetendo, na sua maioria, o levantamento em balcão ou disponibilização a partir dos apartados. Pronto, faz parte também da estratégia do governo, a partir de um programa com o nome Digital AO. O mesmo vem alavancar a questão da digitalização dos serviços do Estado e não só. Vem aqui ser um grande suporte naquilo que é o alavancar e dinamizar as ações do comércio eletrónico em Angola e para a região. Os Correios também têm estado a estudar e já em contacto com alguns parceiros a questão da implementação do sistema dos lockers. Hoje é uma referência a nível mundial e é quase que
é quase que obrigatório, posso assim dizer, a presença dos lockers, que vem daqui, de algum modo, diminuir os constrangimentos no que concerne os atrasos ou as recolhas das mesmas. É uma solução que está patente no mundo todo e a semelhança do que apresentou agora o nosso colega de Portugal. E é notório que é uma solução a ser abraçada e, de acordo com o plano estratégico do governo, no processo de dinamização dos sistemas tecnológicos e ter as plataformas bem robustas e coesas, isso vai gerar, ou vem na senda também a popular, a questão dos pagamentos por referência, ok? Tendo os sistemas integrados hoje e de forma mais estável. Bom, para uma primeira passagem, era isso que eu tinha a partilhar com vocês com relação à nossa condição atual. Ok, muito obrigado, Otoniel. E então passamos a palavra agora ao nosso amigo Sandro, do Brasil. Também um prazer em conhecê-lo pela primeira vez. Olha, está a cumprir uns... Estamos sem áudio, sem áudio. Sandro, olha, Sandro, estamos com problemas de áudio seu. Fazer refresh no browser. Pronto, me ouvem agora? Sim, ok. Sim. Bom dia a todos, muito obrigado, Rui, pelo planejamento e organização do evento, Alberto aí pela aula que deu sobre o ecossistema português, muita maturidade, um ecossistema bem completo, parabéns, aprendi bastante com vocês. Parabéns aí, Isidoro, Antoniel, um prazer conhecê-los também, e a realidade dos nossos negócios de entregas. Eu sou Sandro Almeida, tenho uma história maior no ambiente privado e, por último, agora tenho emprestado um pouco de tempo aqui para os desafios do Correio do Brasil. E nesse contexto aqui, o Brasil hoje ele é muito forte também, como disse o Isidoro e Antoniel, nas compras que estão chegando da Ásia, principalmente, e a gente percebe hoje um perfil de clientes jovem que tem muita aderência com esse tema do locker, né? Especificamente no Brasil, sobre o tema de locker, o que a gente tem visto são várias cadeias de varejistas, várias cadeias de delivery food, tentando criar a cultura do locker, que não é uma cultura muito madura no Brasil, então ainda você tem uma baixa resposta. Se eventualmente somente os correios, as entregas tentarem fazer essa cultura, pela recorrência, pelo tempo de recorrência e frequência, isso deve demorar um pouco. Possivelmente, outros ramos de atividade vão adotar o locker, como eu já vi na China, por exemplo, onde tem já está dentro do hábito do consumidor, dentro do costume dele. Então, à medida em que ele tem confiança com esse equipamento do locker, conveniência, com certeza também os correios e as entregas poderão ter mais resultado com esse equipamento. No Brasil, ainda exatamente para os correios, a gente tem várias formas, está criando várias formas de estímulo, mas olhando principalmente o perfil do cliente, o perfil do consumidor que vai aderir ao locker. Então, a região geográfica, como vocês sabem, o Brasil é muito grande, mais de 5 mil municípios, então, com certeza, em algumas localidades, o locker vai fazer diferença,
assim como em metrópoles, onde tem um grande fluxo, um grande giro em prédios comerciais. Então, o Locker está bem aqui na nossa estratégia. Eu gostei muito dos números que o Alberto apresentou. Nós temos aqui dezenas de milhões de pacotes recebidos no Brasil e feito essas entregas, e com certeza a combinação de app e de físico que a gente vem evoluindo, como é que o cliente faz um início de jornada digitalmente, escolhendo a compra e destinando qual é o locker geograficamente mais próximo dele, e como que ele faz essa conexão no ponto físico. Então a gente está estudando como é que a gente trabalha melhor essa conveniência, mas ainda no Brasil esse tema ainda ele não está maduro, ele está em completa evolução, o que parece ser uma oportunidade pelos números aí que o Alberto mostrou em geografias que o hábito do consumidor já está mais aderido a essa questão cultural. Sobre Locker, esse seria a minha consideração aqui, Alberto. Ok, muito bem, muito obrigado pelas vossas reações, pronto, à intervenção. Eu, se calhar, gostaria então aqui fazer aqui algumas considerações também. Quer o Isidoro, quer o Otoniel, quando falaram na questão que um dos problemas que existia nos vossos países era do endereçamento postal, a questão do endereçamento. E é isso mesmo, quer dizer, é interessante nós vermos que muitas vezes países em estado de desenvolvimento mais baixo, por exemplo, a nível do endereçamento ou até a nível de outras tecnologias, muitas vezes podem olhar para as novas soluções digitais e soluções mais evoluídas do ponto de vista tecnológicos e até queimarem essas etapas. E no caso das encomendas, é interessante, no caso do e-commerce, e com a tendência que há cada vez mais as pessoas quererem receber as suas encomendas até não no seu domicílio, porque muitas vezes nem estão no seu domicílio, muitas vezes andam mais por fora de casa, e até porque as novas gerações são cada vez mais digitais e nesses países também o nível de etário das populações é cada vez mais jovem e cada vez essas gerações já nem escrevem cartas, já não utilizam o físico nos aspectos das comunicações, já fazem as compras também todas digitalmente e já querem receber as suas encomendas também do ponto de vista em soluções até mais digitalmente mais evoluídas e muitas vezes até em conjugados com apps e com soluções que lhes são disponibilizadas nos seus smartphones. E só para dizer o seguinte, é que em países onde a questão do endereçamento postal é uma fragilidade, ela com as novas soluções de pontos de entrega, sejam físicos, sejam em lockers, assentes em soluções digitais, podem vir a ser ultrapassadas e nem precisarmos do domicílio postal. Precisamos é ter um smartphone, precisamos é ter uma app e precisamos é que depois dirigir que os consumidores vão depois buscar as suas encomendas a esses locais, quer pontos físicos, que podem ser pontos de conveniência, podem ser lojas, podem ser postos de correios, podem ser estações de correios, podem ser outras parcerias que nós façamos, quer a própria rede locais. E a experiência ser precisamente igual, ser única. Por exemplo, é só para vos dar um exemplo. Nós em Portugal, como é que nós temos a solução dos lockers e dos putos? Hoje, existem dois tipos de soluções. Onde existe aquilo que é nós, junto dos retalhistas, dos nossos varejistas, quem vende online, eles exporem nos seus sites os nossos pontos de entrega. Os nossos 12, 13 mil pontos a nível ibérico estarem todos referenciados e terem uma API integrada com o site e no checkout. Quando o comprador está a fazer um checkout, por exemplo, numa compra online, o próprio retalhista, ou o próprio varejista, como se diz no Brasil, pode logo direcionar e dizer assim, onde é que você quer receber a sua encomenda? Quer receber em casa? Quer receber no trabalho, quando então eles têm por uma morada? Ou querem receber num ponto de entrega? E o ponto de entrega pode ser um ponto físico, ou pode ser um locker. Pronto, e eles só têm no mapa escolher, olha, eu quero neste locker, ou quero neste ponto físico.
Pronto, e a partir daquele momento, pronto, as integrações que existem entre o varejista, o retalhista e os CTT está feita de maneira, em termos de sistemas de informação, que as encomendas vão depois ser entregues nesse tal ponto de entrega física ou nesse tal locker que foi indicado no check-out na compra por parte do e-buyer. Pronto, e todo o processo é muito simples, porque é todo logo feito a partir da compra que é feita dentro do site. Outra solução alternativa que nós temos, que também estamos neste momento a disponibilizar, é a solução chamada morada virtual, que é eu estou a comprar num site em qualquer parte do mundo, seja chinês, seja americano, seja português, seja espanhol, seja brasileiro, e eu ponho uma morada, que é a morada que está assignada ao locker que eu escolhi. Porque eu vou ao site dos CTT e digo assim, olha, a partir de agora, todas as encomendas, eu quero que elas sejam entregues neste locker. E eu ponho a morada do meu locker. A morada do meu locker, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, é Alberto Pimenta, e depois tem um código, que é o QEOWYB, que é o meu nickname, por assim dizer. É um código. E eu ponho Rua Francisco Salgado Zenha, que não é a minha morada, nem é a morada do locker. Esta morada, Rua Francisco Salgado Zenha, número 7, é a morada de um centro de entregas do CTT. É um centro de operação do CTT. Por isso, eu quando ponho aquela morada em qualquer site do mundo, Alberto Pimenta, com aquele nickname e com aquela morada, todas as encomendas que eu faço vão ser entregues naquele centro de operações do CTT. E a partir dali sai um estafeta do CTT que vai entregar no locker que eles sabem que o Alberto Pimenta escolheu o locker que está na sede do edifício do CTT. Está a ver? Pronto, isso é tudo feito de uma forma tudo digital. E eu recebo a informação, eu depois recebo as informações com o PIN para ir buscar aquela encomenda. Por isso, há estas duas formas de fazer aceder o e-buyer, mesmo não tendo domicílio, convém não tendo endereço postal, pode ir buscar a encomenda a um locker. Ou porque o retalhista já está registado, ou porque eu tenho uma morada virtual que me é dada pelo CTT. E qualquer operador vai entregar as encomendas naquele centro operacional dos CTT. E depois o CTT é que faz o last mile para entregar no locker. São formas muito convenientes e muito digitais, e que qualquer consumidor, qualquer e-buyer jovem, usa smartphones, faz as compras online, faz as pesquisas online, etc., quando está disponível e está muito mais interessado em entregar. Agora, a pergunta que eu tinha já agora, para o Isidoro, era: vocês estão a fazer um piloto, vocês estão a pensar em fazer pilotos em duas cidades, não é? Mindelo e Praia, não é? Com lockers. Que lockers estão a utilizar? Estão a utilizar lockers internacionais? Porque, nesse aspecto, eu, como sou do CTT, também faço parte deste projeto dos lockers e do locking. Foi até uma iniciativa que nós desenvolvemos aqui com grande sucesso e que nós, neste momento, estamos já a expandir e estamos até a vender já a retalhistas e até a outros operadores. Isso nós estamos disponíveis também a fazer aí alguma cooperação convosco, e mesmo para Angola, ou mesmo também para o Brasil, em que nós podemos, de uma forma mais estruturada, depois também vir a explicar um pouco como é que está a ser o nosso sucesso. Porque isto é claramente uma aprendizagem que nós também fizemos inicialmente até com um operador, com um vendedor internacional, mas depois, ao fim de 2 anos, nós chegamos à conclusão que podíamos fazer esse locker com inteligência nacional. O e-buyer só tem que escolher qual é o mais conveniente, escolher esse ponto e depois, ou no site do varejista, através da morada virtual, onde ele vai passar a receber as suas encomendas naquele ponto de entrega física que escolheu. Isto através de APIs, de pontos de entrega, de pontos de entrega, que integram depois com os sites dos varejistas ou no âmbito do conceito de morada virtual. Eu estava a perguntar ao Isidoro como é que eles estão a pensar desenvolver este piloto de lockers e como é que, este piloto nas 2 cidades que mencionou, isso por acaso, qual era o tipo de vendor que estavam a utilizar, ou se há algum projeto só de natureza nacional?
Bom, de facto, mais uma vez, eu tenho que parabenizar a ICEP porque este fórum tem sido espetacular, não só na partilha, portanto, de experiências, aquilo que está a passar, portanto, enquanto tendências da indústria florestal, de uma forma geral, mas também oportunidades em nos aprendermos uns com os outros. E, portanto, foi no âmbito, portanto, daqui da ICEP, devo informar, portanto, ao Pimenta, nós já tivemos uma apresentação, portanto, de Locas com o Francisco, portanto, com o Cabos também, o vosso, portanto, a vossa sociedade, a vossa solução, digamos assim, onde aprendemos um bocadinho mais como é que essa solução, para a redundância, enquadraria e enquadra no contexto e na realidade, portanto, urbana cabo-verdiana. E, portanto, já estamos a estruturar aí uma solução. Falou agora, portanto, o Pimenta fez referência a um aspecto muito importante, portanto, que é o aspecto das parcerias. Portanto, estarei a contactá-lo para, efetivamente, vermos a forma de montar essa parceria. Peço desculpa. E já existem muitas iniciativas online em Cabo Verde. Aliás, o maior problema das plataformas de vendas online em Cabo Verde é precisamente o sistema de logística por detrás, que não existe no nosso país, onde ninguém melhor do que os Correios poderão, de facto, dar essa resposta. E o facto de sermos ilhas, a coisa fica ainda mais complicada. Como dizia eu, há uma taxa de penetração de internet muito forte em Cabo Verde, a quase 100%. Aliás, o governo tem nas suas, entre o conjunto de medidas, já a partir do próximo ano, fazer com que a internet seja considerada um bem da primeira necessidade, ou seja, isto fará com que o preço deste serviço seja ainda, portanto, ainda muito mais baixo, portanto, transformá-lo numa espécie de serviço universal. Portanto, já temos, portanto, algumas lojas identificadas que estão interessadas em abraçar esse projeto, essa solução com os Correios. Nós temos, portanto, uma plataforma de comércio eletrónico em desenvolvimento, portanto, no fundo, um marketplace, onde os retalhistas, as lojas poderão, portanto, se registarem, se desenvolverem. E, portanto, esse componente para facilitar a entrega faria sentido, é necessário e, por que não, aproveitar, portanto, o digital e dar esse salto sem passar pela etapa que, eventualmente, outros Correios hoje muito desenvolvidos passaram, que é a questão, portanto, da infraestruturação postal. Nós temos experiência com aquilo que chamamos CIP, ou seja, no fundo, é um identificador a nível de endereço eletrónico, ou seja, através desse CIP, temos feito muitas entregas ao domicílio, ou seja, isto na sequência de um protocolo, de um acordo que os Correios tiveram com os Correios de Cabo Verde, com a Google, e que permitiu, portanto, através de uma referenciação com esse CIP, identificar as moradas, os endereços. Aliás, para nós não deixa de ser interessante quando vamos ver, portanto, as modalidades das entregas. No ano passado, cerca de 40% foram entregues no domicílio. Isto se compararmos com 2022, onde apenas 15% é que tenham sido entregues ao domicílio. E, portanto, as pessoas estão sem tempo, cada vez mais não querem incómodos e querem ter, portanto, uma espécie de autonomia total. E essa autonomia total, para nós, não só reforça a confiança com os clientes, como fará com que esse segmento, de facto, de aquisição, ou seja, de compras, evolua e tenha um impacto positivo nos rendimentos, portanto, no nosso caso, dos Correios de Cabo Verde. Pronto, obrigado, Isidoro. Pronto, acho que há aqui então pontos de contacto a aprofundar entre os CNT de Portugal e também os Correios de Cabo Verde nesta matéria, porque eu acho que é claramente aqui uma grande oportunidade em termos de cada ilha, se cada ilha tiver
uns lockers, todas as encomendas para que os vossos habitantes aí em Cabo Verde façam, mesmo internacionalmente, através, por exemplo, do conceito da morada virtual, todas as encomendas podem ser colocadas em lockers ou em pontos de entrega, que podem ser pontos físicos, podem ser municípios, ou podem ser até outro tipo de parcerias que internamente vocês possam vir a desenvolver. Pronto. O Toniel está também presente, está, não estou a ver aqui. Sim. Toniel, eu se calhar fazia também a mesma questão. Quais são então, assim, os próximos passos a nível de tal criação de redes, de pontos de entrega, sejam físicos, sejam de lockers, onde os Correios de Angola estão a pensar desenvolver. Também é uma forma de ultrapassar aquele gap, não é? Da inexistência, de uma boa base de rede de endereços de domiciliários, não é? E então canalizar todas as compras através de conceitos como morada virtual ou outros. Os compradores em Angola comprem em qualquer site do mundo e associados a esses grandes retalhistas chineses, americanos, brasileiros, etc., que vendem para Angola, ou através de conceitos como morada virtual, que ultrapassa até mesmo essa ligação aos próprios retalhistas, mas que permite que o comprador jovem em Angola, em qualquer cidade, desde que haja um locker ou haja um físico, possa aceder de uma forma muito rápida e conveniente às suas encomendas. Quais são assim os vossos próximos passos? E o que é que nós também, como Loki, poderemos vir também a ajudar, a pensar esse tipo de soluções? Bom, Alberto, eu há pouco tempo frisei, é um processo que já está em curso. Nós temos estado a estabelecer o contacto com algumas empresas nacionais, inclusive foi lançado o desafio a algumas startups que já têm aqui algum espaço no mercado, na qual elas têm estado a apresentar algumas propostas concernentes aos sistemas de gestão, efetuando um casamento com quem produziria os lockers, isso nas soluções locais. Sobre as superfícies, nós também temos estado a fazer um levantamento com os potenciais parceiros, de forma a garantir a implementação dessa solução e de forma segura, de modo a garantir que, para além da implementação, vir aqui garantir algum dinamismo e alguma qualidade no que é a prestação de serviço, principalmente sobre o e-commerce, mas também dando oportunidade à expansão dessa rede. Falou numa possível parceria com a Loki. Penso que sim, penso que é uma mais-valia. É um tema para analisarmos e podermos abordar em momento oportuno, ok? No sentido de nós também ficarmos um bocadinho por dentro daquilo que é a solução, o que é que oferece a solução, como funciona exatamente na íntegra, qual é o modelo de gestão, visto que nós estamos exatamente num processo de descoberta, passo o termo, e de entender exatamente como nós poderíamos implementar ou fazer exatamente aqui a nossa experiência piloto, se calhar no futuro, como Cabo Verde. Basicamente é isso. Nós temos estado a pensar também na questão que disse, e bem, estamos a trabalhar já nesse processo, que é a questão do desenvolvimento de uma app, no sentido de garantir aqui alguma celeridade e fazer com que nós conseguimos dar uma melhor resposta aos utentes dos serviços dos Correios. Basicamente é isso para esse ponto. Ok, muito bem, Toniel. E muito obrigado também por essa abertura, por virmos a falar oportunamente sobre a troca de experiências. Agora passava aqui ao Sandro. Sandro, percebi das suas intervenções que esta questão da ligação entre o físico e o digital é cada vez mais uma questão premente, não é? E nós, como operadores de logística de entregas,
pronto, temos que estar muito pronto, nesta interface, não é? Que nós transportamos objetos, não é? Físicos, com pessoas, com carrinhas, etc. Mas depois temos que fazer interligar tudo isto, que é interligar aí buyers e ligar retalhistas. Quando falava na questão da preocupação dos targets de quem compra, eu acho que a questão coloca-se fundamentalmente mais nós conseguimos criar as soluções que juntem todos estes vários agentes neste ecossistema do e-commerce. E então, a nossa posição, e era isso que eu queria partilhar até as nossas duas soluções de aceder ao login, acho que complementam e completam todo esse ciclo. Porque, por um lado, nós fazemos pushing sobre os retalhistas, onde que é vender os nossos pontos de entrega aos retalhistas, vocês exponham nos vossos sites pontos de entrega, e assim estão a dar acesso a que os vossos compradores possam ter alternativas de entregas, não é? Podem entregar em pontos de entrega. No nosso caso, são 10 mil pontos, 12 mil pontos, aliás, a nível da Ibéria, não é? Mas também fazemos pushing sobre os eBayers, que é, vocês que se quiserem comprar em qualquer site do mundo, não é? Vocês se quiserem que as vossas encomendas sejam entregues num determinado ponto que vos é mais conveniente, que é uma loja física ou é um locker, vocês inscrevam-se no nosso serviço virtual e vocês, quando comprarem, ponham lá essa morada virtual, que todas as encomendas, independentemente de onde elas são compradas e independentemente de quem vai ser o transportador, pode ser a DHL, a FedEx ou o UPS, na ponta final, os CTT, os Correios do Brasil, vão colocar no locker que vocês escolheram no serviço da morada virtual. E nós fazemos então este pushing, quer junto dos retalhistas, quer junto ao fim e ao cabo, dos vendedores, quer junto dos compradores, dos eBayers. São estas que nós temos e que nós também temos esta questão, que é, nós imaginemos, hoje também há uma tendência, que é os próprios retalhistas, os próprios varejistas, estão a construir os seus pontos de entrega. Os próprios estão a construir os seus pontos de entrega. Hoje uma Amazon, hoje um AliExpress, estão já a construir as suas próprias redes de pontos de entrega, físicos e lockers. Por exemplo, lockers da Amazon, lockers da AliExpress. E eles estão a espalhá-los também pelos nossos países, pelas nossas geografias. Mas, independentemente disso, nós podemos ser também os entregadores nesses pontos de entrega deles, nós também podemos juntar os nossos pontos aos pontos deles. Porque aliás, o mundo digital é muito de complementaridade, é muito de interação. Eu posso ser um retalhista e estar a utilizar os meus pontos de entrega, posso estar a usar a entrega dos CTT, posso estar a usar pontos de entregas da DPD, posso estar a usar pontos de entrega da DHL e posso eu próprio combinar e construir aquilo que é os meus pontos de entrega. Eu, retalhista. Pronto. E então, nesse aspecto, quer dizer, nós temos que estar todos integrados. Agora, a pergunta que eu fazia então aqui ao Sandro era também um pouco nesse sentido. Sei que vocês ainda estão um pouco a estudar, mas pronto, podemos. Nós temos também uma vantagem, que é a CDT, é que nós somos um operador, somos agnósticos. Ao mesmo tempo que somos um operador, somos agnósticos. Não construímos os nossos lockers só para nós. Também podemos ser utilizados por outros operadores. E nós próprios até os podemos construir e de uma forma até tailor-made a qualquer operador ou a qualquer retalhista. Por isso, Sandro, nós estamos abertos também a cooperar convosco nestas matérias, mas gostaria também de ouvir quais são os vossos planos nesta questão. Se já têm... Eu, por acaso, tinha a ideia que os Correios do Brasil já tinham lockers, ou que já disponibilizavam pontos de entrega aos vossos varejistas online. Sim, perfeitamente. No Brasil, aqui a gente tem cerca de 100 lockers já instalados e com a curva de aprendizado a gente está tentando melhorar a frequência e ocupação dos lockers. Mas uma coisa aqui que me ocorreu aqui, um insight durante o nosso debate aqui, é que a entrega da morada digital, virtual, ela é sustentável, porque com certeza se eu for medir ponto a ponto a emissão de carbono na última milha da residência do cliente e do locker, possivelmente o locker vai trazer um benefício de menos emissões também.
E esse assunto hoje de menos emissões e captura de crédito carbono, isso conversa muito com esse público jovem e com esse público do e-commerce. Então, eu vejo também que associar lockers a uma entrega mais sustentável, porque desde que medido se prove que ela tem menos emissões, acho que pode ser mais um apelo, né? Outro apelo é levar público para eventualmente estabelecimentos físicos que estão querendo aumentar o tráfego de pessoas dentro dos retailers ou dos varejistas. Outro ponto importante é que a morada digital ela pode trazer privacidade e segurança. Então, quando olha para o correio do futuro, para onde a gente vai ter que caminhar, eu não vejo que o Locker está distante disso. O Locker está bem no centro dessa discussão. Acho que o correio do futuro olha para Lockers na estratégia. Isso, inevitavelmente. Essa estratégia de estar em todos os PDVs de e-commerce, olhando uma solução integrada que vai desde pagamento, fulfillment, a entrega com privacidade para o cliente. Os jovens hoje, ou alguns varejistas, querem vender privacidade para os seus clientes e, eventualmente, mais segurança. Então, eu vejo o Locker aqui no centro aqui da nossa discussão e uma geolocalização que possibilite, no ato da compra, essa facilidade, como você disse, eu acho fundamental. E uma outra receita dos lockers, acho que primeiro locker, mas depois você pode ganhar uma receita com propaganda. Então, se o ponto for dado, muito possivelmente você pode ter um painel digital ali fazendo publicidade, propaganda dessas coisas e dividir como gerou aquele tráfego. Então, eu vejo um centro de receita importante, eu vejo o público do futuro da forma que a gente precisa reinventar os correios, e os correios no mundo inteiro estão sendo reinventados através das encomendas, e ao mesmo tempo um crescimento do locker. Pode ser que um cliente habituado com locker, ele alugue um locker ao lado do endereço dele de correspondência para guardar coisas que são convenientes para ele de alguma forma, né? algum material escolar, algum material que ele deseja que fique quase como que um cofre ali guardado para ele, porque a logística do locker ela exige uma segurança. Aqui no Brasil, se você olhar os nossos lockers, eles estão sinistro muito baixo, eles têm câmeras, eles têm vigilância, eles estão em locais bastante bem frequentados, então aquilo vira um cofre melhor do que sua casa, para você guardar alguma coisa de valor eventualmente. Então, só que a gente está na barreira de quebrar o hábito. Então, essa barreira de quebrar o hábito, ela tem uma curva de experiência de degustação, de gerar benefícios para o cliente. Talvez o benefício do locker não esteja nele mesmo, mas esteja num contexto de ecossistema, como você mostrou. O cliente que fizer uma solicitação de entrega no locker pode ser um valor, por enquanto, mais subsidiado para a gente melhorar essa curva, mas eu acredito muito nessa tese da sustentabilidade. E no outro aspecto, nós temos a tese do social. Pessoas que têm dificuldade de entrega na última milha, aonde a gente tem habilidade para levar essa encomenda. Então, dentro de uma estratégia ESG, eu vejo que o Locker conversa muito com essa. Nos meus planos, aqui tenho dividido com todos os meus colegas diretores, mas temos feito pesquisa com os clientes também para tentar entender como é que o cliente percebe o Locker. E aqui no Brasil a gente tem visto o cliente como cidadão que precisa sempre da correspondência, sempre do acesso. Correios do Brasil tem o lema que são soluções, mas também a gente está tentando entender como cliente, como consumidor.
ele deseja sair de uma postura, o cliente vai lembrar da gente em determinados momentos, e ir para uma postura mais ativa, criando mais valor para todo o ecossistema, que hoje mais de 70 famílias de produtos que nós distribuímos aqui no Brasil, que vão celular, plano de celular, cidadãos, produtos, trabalhado na imagem do correio para que o cidadão também esteja bem atendido, que ele consiga acessar esses serviços e se aproximar mais do Pimenta. Ok. Muito bem. Muito bem. Parece que estamos aqui com problemas de comunicação. Ok. Nelson, está tudo ok? É que eu tinha agora aqui mais algumas questões colocadas pelo painel. Ponto uma primeira questão, até aqui para o nosso colega de Angola, para o Toniel. É Ana João. Pergunta: os colegas de Angola têm tudo feito para garantir as entregas com segurança aos clientes. Pessoalmente já usei os serviços junto de qualquer constrangimento, porém sugeri adotarem mecanismos de trabalho usando técnicas de comunicação, mais os serviços, primarem pela prestação de serviço com qualidade. O que tem a dizer esta questão? Peço desculpas, eu estava a ouvir com muitos cortes e acabei por não perceber a questão que colocou. Uma colega, Ana João, de Angola, pergunta que tem não tem tido grandes constrangimentos, porém gostaria de sugerir adotarem mecanismos que facilitem o vosso trabalho, pronto, usando mais o recurso às tecnologias de informação, divulgar mais os serviços e terem uma prestação de serviço com mais qualidade. Pronto, é a observação que a colega faz. Que tem a dizer. Obrigado, Alberto. Pronto, nós estamos num processo de melhoria dos serviços e, como tal, prevê ou acautela todas essas situações, ok? Os Correios de Angola, nesse momento, têm estado a trabalhar na questão de termos um sistema integrado robusto, ok? Nesse momento, infelizmente, nós temos uma plataforma informática que nos garanta um mínimo de serviços, o que nos dias de hoje não responde à necessidade nem à demanda. Então, nós estamos a trabalhar nesse processo exatamente do levantamento, ok? Ou melhor, até já terminamos o processo do levantamento dos pré-requisitos. Temos mais de meio caminho andado já, porque mais dia, menos dia, nós devemos estar a fazer a apresentação do nosso sistema e de uma API, ok? No sentido de garantir aqui algum conforto aos nossos utentes e melhorar a nossa prestação de serviço. É um projeto que está em carteira e o Conselho de Administração é relativamente novo e foi uma das questões que abraçou logo à partida, que era trabalhar no processo de digitalização dos serviços a nível dos Correios de Angola. Contudo, obrigado à dona Ana pela sua referência e nós tomamos nota. Obrigado, Alberto. Ok, muito bem. Pronto, é feita-me aqui também uma pergunta por um João, em Portugal, a perguntar-me se os lockers são uma forma de determinadas geografias de ultrapassar as dificuldades de distribuição dos objetos em zonas com falta de toponímia. Aliás, nós já falámos nisto. Eu pergunto se os lockers CDT são apenas para a utilização do CDT em Portugal e Espanha, ou os CDT também os podem vender a outros operadores nacionais e estrangeiros. Já respondi que sim. E em caso afirmativo, haver também ter associados serviços de apoio de manutenção. Claro, mesmo em geografias onde nós não estamos, nós tentamos encontrar sempre parceiros que nos possam depois também facilitar esse trabalho de apoio e manutenção.
Evidentemente que há apoios e manutenções que podem ser feitas remotamente, mas há aqueles apoios mais de hardware que têm que ser feitos mesmo localmente. E aí, pronto, nós, por exemplo, em Espanha, por exemplo, nós neste momento, começar a ir agora para a Espanha com os lockers, nós já estamos à procura e estamos a encontrar já parceiros que nos vão ajudar nessa matéria da manutenção dos equipamentos. São personalizáveis, sim. Todos os nossos lockers são personalizáveis. Por exemplo, quando nós colocamos um locker personalizado, por exemplo, no Corte Inglês, ele vai ter o brand do Corte Inglês. Quando nós colocamos um locker num município, ele vai ter também o brand do município. Quando colocamos em qualquer empresa, quando são soluções click and collect, nós colocamos sempre o brand e fazemos e customizamos os lockers em função de cada uma das marcas. Agora, outra pergunta agora neste caso para o Brasil, Bispo do Brasil, observado que a adoção do uso dos lockers ocorre pelas classes D e E. Eu acho que, Sandro, classes D e E, que são as classes D e E no Brasil? São as classes mais baixas ou são as classes mais altas? Geralmente São as mais, há do C e E. exatamente, da mesma forma, são as mais baixas, que hoje tem um consumo bastante alto em sites asiáticos e sites que têm valor mais baixo. Então, esse público hoje tem uma adoção bastante grande. Quando ela pergunta também aos outros colegas aqui se a realidade é... Acho que a realidade é mais ou menos geral. Mesmo cá em Portugal, quem compra mais no site é um bocado transversal, mas claramente as classes mais jovens, e que muitas vezes não tem que ser das classes médias altas, ao contrário, muitas vezes são médias baixas ou mesmo baixas, que acabam por utilizar muito o recurso e as compras em sites asiáticos, o Temu, a Shein, o Wish, o AliExpress, são muito utilizados, realmente, produtos de baixo valor, e que até exigem entregas também mais económicas. E que muitas vezes as soluções em pontos de entrega e em lockers acabam por ser as mais indicadas. É o mesmo que também se deve observar também em Cabo Verde, aliás, não é, Isidoro? Nos últimos tempos temos observado um fenómeno interessante aqui em Cabo Verde. Portanto, como deve imaginar, existem muitas empresas, portanto, chinesas que atuam em Cabo Verde no setor de retalho, portanto, na área de roupas, essas coisas todas. E é engraçado reparar que, porque é uma comunidade que trabalha muito numa perspectiva grupal, portanto, fazem compras, grandes quantidades em grupos. E temos reparado, por exemplo, que tem recorrido muito aos online para comprar em grandes quantidades, portanto, na plataforma submarina, portanto, no Brasil. Ou seja, não estamos a falar de um consumidor particular, estamos a falar daquele fenómeno que o Pimenta, portanto, fez referência lá atrás. Portanto, é comprar para revender, ou seja, comprar online para vender online, outra vez. Mas, neste caso, utilizando a plataforma brasileira, portanto, que eu acho que é uma das maiores marketplaces do Brasil. E, portanto, temos notado, registrado um tráfego considerável proveniente do Brasil, desse segmento em particular. De resto, é a malta jovem. Aliás, nós aqui em Cabo Verde, os cabo-verdianos gostam muito de importar dos Estados da América. É cultural. Mas, por outro lado, tem muitas dificuldades em, de facto, recorrer a esse mercado, precisamente porque não estamos integrados com esse mercado. Aliás, essa também é uma das razões da fraca desenvolvimento ou de fraco desenvolvimento do comércio eletrónico em África. É precisamente o facto do continente não estar integrado com os principais mercados de comércio eletrónico, que é o europeu, o asiático e o americano. Diria eu, não sei se é por volume ou por questões tangentes à segurança e confiança. Por exemplo, nós, os Correios de Cabo Verde, nós não somos delivery da Amazon, portanto, a Amazon não faz shipment para os Correios de Cabo Verde. E isto acontece com a esmagadora maioria dos Correios africanos, tirando por aí, portanto,
uns 6 correios, que são efetivamente, portanto, os maiores países em termos de mercado no continente, mas o facto das compras online no mercado americano chegar aqui no nosso país apenas por via de correio liberalizado, portanto, que é o correio mais caro, que é, portanto, estamos a falar aqui dos DHLs, FedEx, etc. O facto de não se do operador designado, neste caso Correio de Cabo Verde, não fazer parte dessa dimensão de entrega, faz com que esse negócio a nível de tráfego seja muito reduzido para o mercado americano e depois tem que se recorrer de facto ao mercado asiático, como disse, onde mais de 65%, 68% das compras online têm as suas origens. E continua a referenciar este aspecto também que eu acho muito curioso, que é o aspecto de Portugal, porque nós importamos mais de 80% daquilo que consumimos e o primeiro país exportador para Cabo Verde é Portugal. Mas a nível online é o último. Portanto, há qualquer coisa pimenta que de facto temos que pensar. Sei lá se é Correio de Cabo Verde, Correio de Portugal, mas qualquer coisa não estará a funcionar. Portanto, aí... Temos de dinamizar esse corredor, o corredor Cabo Verde, Portugal, Portugal-Cabo Verde. Ok, muito bem. Última pergunta, outra vez aqui ali para o nosso colega, o Otoniel, de Tânia, que tem mais a ver com as questões de quadro legal. Existe algum quadro legal, algum guideline no que toca à proteção das encomendas, no sentido da proteção do consumidor nestas novas soluções de entregas, em lockers ou em pontos de entrega? Quem é o responsável por esta questão? É o regulador? São as empresas inovadoras? Como é que o Otoniel vê esta questão da proteção do consumidor, das encomendas, novas soluções, etc.? Bom, a bem da verdade, eu acho que a responsabilidade acaba por ser da entidade prestadora. No caso, a semelhança que acontece em Portugal, existe a empresa Lockers, que no final do dia é uma filial dos CTTs. Nós, a nível de legislação, ainda não temos esse pacote fechado. É um pacote que tem sido tema de discussões a nível do próprio Ministério das Tecnologias de Informação e Telecomunicações, no sentido de prepararmos aqui alguma legislação e o que tem sido tema de debate nas nossas reuniões técnicas, de formas a garantir aqui a segurança dos utentes e não só. O que acaba por acontecer é que, pronto, estamos nós a tentar juntar o útil ao agradável, que é a necessidade de dinamização, paralelo à questão da legislação. Então, isso é um processo que tem estado a dar em paralelo, de modo a ver se até a altura em que se prevê, de facto, avançar com a versão piloto, nós já tenhamos isso bem alinhado. Então, basicamente é isso. Não temos legislação como tal, é tema de discussão e o que dita as propostas de lei, elas depois vão escalonando, porque hoje são discutidas a nível do Ministério. O passo seguinte, de certo, que será a apresentação em uma reunião do Conselho de Ministros e como consequência, irá à Assembleia da República. Penso que, enquanto estiver a correr o trâmite dos levantamentos e das parcerias e entendermos exatamente como funciona a solução, temos aqui algum tempo também para salvaguardar essa parte de legislação. Ok. Os outros colegas de Brasil e Cabo Verde também gostariam de fazer aqui algum comentário a esta questão mais de natureza também regulatória e da proteção dos consumidores. Sobre tem alguma observação, comentário final? Final, fechado. Sim, se calhar partilhava convosco aqui uma novidade
aqui no país, portanto, também está dentro desse roteiro para o desenvolvimento do comércio eletrónico, enquadrado, portanto, nessa visão governamental que é transformar Cabo Verde num dos polos, portanto, para o comércio, portanto, eletrónico, foco, economia digital, tem a ver essencialmente com a criação de quadro legal que tem um impacto direto na segurança jurídica, portanto, dos intermediários. Dos intermediários, por um lado, por parte de quem vende e quem compra. E nesse sentido, já desceu, portanto, a comissão especializada no Parlamento, já houve uma aprovação na plenária, portanto, eles chamam aquilo de uma forma global, que é uma das... aliás, neste momento é o primeiro país da África que tem essa legislação, que é um regime jurídico para os serviços digitais e comércio eletrónico, muito influenciado e decalgado do Digital Act da União Europeia, que, tanto quanto eu sei, também não foi há muito tempo que terá sido transposto para o ordenamento jurídico português. Ou seja, é uma modernização, de facto, do quadro legal que dá confiança, dá segurança jurídica, protege os direitos, deveres, etc., para quem vende, para quem compra e também para aqueles que trabalham como intermediários, neste caso, nos Correios. E, portanto, acho que foi dado aqui um grande passo. Teve em consideração, portanto, o regime jurídico de defesa do consumidor, entre todas as outras legislações, de facto, que garantam não só a integridade, mas, acima de tudo, a segurança, portanto, de todos os bens e serviços transacionados através da internet. Portanto, neste particular, o nosso pessoal está de parabéns. Muito bem, muito bem, muito bem. Sandro, daí do parte do Brasil. Aqui no Brasil, nós estamos muito entusiasmados porque o Ministério das Comunicações está revendo o marco postal do Brasil e a gente está atualizando e melhorando à luz dessa modernidade os episódios que podem melhorar a qualidade dos correios e a qualidade do que o consumidor e o cidadão espera hoje do correio, ao mesmo tempo que as empresas eventualmente podem usar de maneira melhor, mais rápida, eficaz, com transporte de outros tipos de objetos. Então, nesse momento, a gente está revisando o marco postal, abriu essa janela de oportunidade, a gente tem grupo de trabalho justamente trabalhando em todas essas frentes. Então, estamos muito entusiasmados com esse momento aqui. Ok. Pronto, muito obrigado a todos. Eu dava por encerrada daqui da nossa parte do painel, pronto, esta nossa conversa, este nosso debate. Acho que foi muito interessante, partilharmos mais uma vez experiências, estados de desenvolvimento diferentes, realidades diferentes, mas que partilhamos todos esta vontade comum, que é de potenciarmos toda esta onda do e-commerce para catapultarmos mais receitas, mais negócio, e conseguirmos rentabilizar cada vez mais as nossas infraestruturas de logística e de entregas. O futuro dos operadores postais está cada vez mais nestas áreas, das encomendas, do e-commerce, e estarmos todos entusiasmados e galvanizados no sentido de desenvolver projetos que vão ao encontro, ao fim e ao cabo, do ecossistema de e-commerce nos nossos países, sermos os grandes impulsionadores desse mesmo desenvolvimento do e-commerce, quer em Portugal, quer no Brasil, quer em Angola, quer em Cabo Verde. Muito obrigado a todos e passava agora a palavra ao Rui Marques para dar o encerramento da sessão. E já agora também muito obrigado a todos os que fizeram perguntas e a todos os participantes neste evento. Ora, chegamos ao fim de mais esta conferência, direi, em nome pessoal, de mais esta interessante conferência, um tema bastante interessante e atual. E quero agora, nesta parte final, apenas agradecer a todos os que colaboraram, aos oradores, em primeiro lugar, pela sua disponibilidade e por nos trazerem a sua perspectiva sobre o que se está a passar em cada um dos seus países e das suas empresas sobre este tema, mas também a quem teve a assistir e colocou as questões que foram oportunamente colocadas aos oradores. A todos, muito obrigado. Esta sessão, aliás, como todas as outras que organizamos, vai estar disponível no nosso site, da ICEP,
e brevemente anunciaremos mais outras conferências em série. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Ok, tchau, tchau.